The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa noite, pessoal. Tô vendo que o pessoal já está aí online. Se alguém puder digitar uma pergunta para eu saber se vocês estão me ouvindo. Ok, Giovanni já deu um ok aí. Então hoje vamos para o nosso quarto webinar, desenvolvendo seu FTP, né? Uma palavra bem famosa aí no meio do treinamento com potência, e duas outras métricas relacionadas ao FTP, principalmente para esportes de resistência de longa duração, TTE, tempo para exaustão, e stamina, que é também conhecido como vigor na literatura. Meu nome é Fabiano Araújo, para quem tem acompanhado, sou médico do esporte e treinador credenciado pela USA Cycling em ciclismo. Tenho feito essa série de webinars, esse é o quarto webinar, no final vou mostrar os outros que já estão disponíveis no canal tanto no canal da TrainPix quanto no meu canal pessoal da FCA Esportes, e em breve ele estará disponível também no canal do YouTube. Como sempre, todos os usuários estão no mudo, então vocês me ouvem, mas não podem, o microfone de vocês não funciona. Se quiser fazer alguma pergunta, clique aqui nessa setinha, normalmente já está no alto do lado direito, laranja, e abre essa janela maior, e aqui embaixo tem um espaço para digitar perguntas que eu tentarei responder ao longo da apresentação. Essa apresentação, ela obviamente tem um embasamento na ciência, na fisiologia do exercício, fisiologia, todo o conhecimento relacionado ao treinamento, e ela possui também um certo grau de opinião. Então, como diz o Platão, a opinião é algo intermédio entre o conhecimento e a ignorância. Então, cada um tem a sua opinião, como eu sempre falo, como eu sempre gosto de ressaltar. Junto com a ciência e com o conhecimento, a gente tenta formar a nossa opinião, que nesse caso seria relacionada à nossa metodologia de treinamento. Isso pode se aplicar para treinadores ou mesmo para atletas que fazem o seu próprio treino, e o objetivo aqui é dar mais substrato para que vocês possam fazer uma tomada de decisão mais precisa, mais personalizada, consequentemente aumentar a eficácia do seu treino, que é um grande objetivo aí para o melhor desempenho. Hoje a apresentação ela vai seguir a seguinte ordem. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o tempo para exaustão, TTE, depois sobre o limiar funcional de potência e por último um pouco sobre estamina ou vigor. Vou começar com o tempo para exaustão, lembrando que essa apresentação a apresentação original foi feita pelo desenvolvedor-chefe do WKO, que é o Tim Cusick, e eu faço o trabalho de tradução e apresentação, logicamente colocando um pouco da minha experiência de mais de 10 anos com o treinamento de ciclistas e triatletas para o público que fala português e que tem essa necessidade aí, que não fala inglês. Vou começar pelo TTE, porque vocês vão ver que depois a gente vai fazer um bom link ao FTP, principalmente com alguns exemplos de treinos, e fica mais pedagogicamente organizado se a gente fizer desse modo. O que seria, então, voltando para quem tem acompanhado os webinars desde o início, a definição de TTE é a duração máxima na qual uma potência igual ou ao FTP pode ser mantida. Graficamente, então, a gente tem aqui uma visão do WKO5. Aqui, esse gráfico está disponível dentro do panorama, ou view básico de ciclismo, e dentro do painel de controle de ciclismo, para curva potência, modelo potência e duração. A gente deu um zoom aqui no gráfico de contribuição aeróbia e anaeróbia para potência na bike. Então, graficamente, o TTE é justamente aqui, até a gente adicionou uma linha vertical, que é onde está o TTE, é o momento em que há uma queda, esse ponto de inflexão da curva vermelha, que é a curva potência e duração, que é o modelo matemático, e
a partir desse ponto, o ciclista não consegue mais manter uma potência de igual ao FTP, ok? Com essa definição em mente, esse relembrado, nós partimos para a segunda parte já da apresentação, que é o limiar funcional de potência, o FTP, famoso aí no nosso meio ciclístico. O que seria a definição de FTP atual? Potência máxima que um ciclista consegue manter em um estado quase estável sem fadigar. Essa definição ela foi classicamente introduzida pelo fisiologista Andy Coogan, americano, e isso já tem praticamente 15 anos. E desde então, todos os ciclistas que treinam com potência usam essa definição para monitorar a evolução do seu treinamento, do seu condicionamento físico, da sua aptidão física. Consequentemente, isso ajuda bastante a entender como que está o funcionamento do seu treinamento, e a gente vai entender mais por que isso é tão importante do ponto de vista de treinos. Uma derivação dessa definição é o limiar funcional de potência modelado, o MFTP. Esse foi introduzido no WKO4, aprimorado no WKO5, e ele representa a potência máxima derivada do modelo potência-duração. Quem tem acompanhado os webinars já sabe bem o que é isso agora, que um ciclista consegue manter em um estado quase estável, sem fadigar. Para quem às vezes estiver pegando esse webinar, estiver sem não entender alguma sigla, sugiro assistir os webinars anteriores para entender a história completa. E aí surge, como sempre, a pergunta talvez mais importante: por que eu preciso de um FTP? Classicamente, até então, a gente vai ver no próximo slide, a gente usava definições aí de limiares, tinha limiares ventilatórios, nós temos ainda limiares ventilatórios, limiares de lactato, só que com a introdução do medidor de potência, surgiu a possibilidade, esse talvez tenha sido a maior contribuição do Andy Coogan novamente, que foi a introdução de métricas funcionais, ou seja, através da coleta de dados diária de potência dos medidores de potência dos ciclistas e agora também dos corredores. A gente tem feito toda essa transferência de conhecimento para corredores, que se aplica também a triatletas. Nós começamos a criar inicialmente o FTP foi uma das primeiras métricas, criar métricas que nós chamamos de funcionais, que não dependem de um laboratório e dependem basicamente de um medidor de potência, seja de corredor, seja de ciclista, e uma curva potência-duração bem alimentada, com dados de testes recorrentes, sejam testes estruturados ou não estruturados, e esses testes vão mantendo uma curva precisa, e com a precisão dessa curva, uma das coisas que nós conseguimos derivar atualmente é o FTP, então o FTP modelado. A partir disso, por que o FTP então passou a ser tão importante? Porque ele é talvez o maior determinante, único, singular, de sucesso em competições. É o único? Claro que não. Temos outros determinantes de sucesso em competições. Mas dentre esses vários determinantes, o FTP, se você tivesse que escolher um, era o melhor determinante que você poderia escolher para o seu objetivo. E como que toda essa história funcional ela se relaciona com a fisiologia do exercício clássico, que é baseada em medidas ventilatórias e medidas do lactato sanguíneo, igual está aqui representado nesse gráfico. Bom, classicamente, e até de uma maneira interessante, bem simplificada, a gente tem no eixo X a intensidade do exercício, que vai aumentando, aqui no eixo X, e no eixo Y a gente tem o lactato sanguíneo, que também aumenta à medida que aumenta a intensidade do exercício, normalmente de uma maneira exponencial. Então, a gente começa lá, zona 1, essa zona 1 mantém os níveis de lactato bem baixos. A partir de uma certa intensidade ele começa a subir, mas o corpo ainda tem uma capacidade de remoção e de metabolismo desse lactato, de depuração desse lactato
acima da produção, até um certo ponto onde essa produção supera a capacidade de depuração do nosso organismo. A partir daí, a gente tem um acúmulo exponencial, se a gente continua aumentando a intensidade do exercício, até o máximo, né, que o atleta consegue executar de exercício, que varia de pessoa para pessoa. Então, esse gráfico também, como vocês estão observando, ele, por causa desses dois limiares, o limiar aeróbio e o limiar anaeróbio, ele acaba dividindo as zonas de treinamento em três zonas: zona 1, zona 2 e zona 3. Inclusive, atualmente existe uma grande discussão entre dois modelos bem, vamos dizer, talvez antagônicos ou que se complementam, que é que é o treinamento polarizado, onde você tem aí uma pequena parcela do seu treinamento concentrada aqui na zona 3 e uma grande parte concentrada na zona 1, tá? E o treinamento, talvez que eles chamam aí de sweet spot, que eles chamam de metodologia do sweet spot, que seria a zona chave, se tivesse uma tradução aí para o português, que é um treinamento focado principalmente na zona 2. E, né, sempre há uma discussão calorosa na internet, aí nos grupos de discussão, mesmo na ciência, qual seria o método melhor. Eu particularmente acredito nos dois, depende do atleta, depende do tempo de treinamento do atleta, depende da fase, depende da disponibilidade para treinar que esse atleta tem. Então, várias variáveis influenciam no resultado de cada uma dessas metodologias e, na minha opinião, eu não acho que haja que um método seja superior ao outro, apenas depende da conjuntura do atleta, das competições-alvo, da genética desse atleta e da disponibilidade que ele tem para treinar, por exemplo. Bom, mas voltando ao gráfico, então a gente tem, né, talvez uma intensidade bem baixa, 50% do VO2 máximo, lembrando que o VO2 máximo, por definição, tudo isso eu estou simplificando muito para ficar mais didático. É lógico que essas discussões são bem mais aprofundadas e bem mais complexas, tanto do ponto de vista de bioquímica e metabolismo, e mesmo de potência, mas para simplificar para essa apresentação, eu achei melhor resumir isso assim como fez o Tim Kusick. Então, o VO2 máximo é a quantidade máxima de oxigênio que o organismo pode utilizar durante um intervalo de tempo específico de exercício intenso. Está representado aqui pela última linha, durante um teste máximo, por exemplo, ou o derivado de intervalos de tempo específicos mais curtos, em torno de 5 a 8, 3 a 8 minutos, depende da pessoa. O primeiro limiar é o limiar aeróbio, ou LT1, é uma intensidade do esforço onde os níveis de lactato sanguíneo começam a elevar-se do basal, como eu falei anteriormente. Por último, nós temos o segundo limiar, também conhecido estado máximo estável de lactato, ou LT2, que também é um limiar de lactato 2 ou um limiar ventilatório, tá? Mais uma vez, por questões didáticas, a gente está juntando todos. O outro que aparece aqui é o OBLA, que é o início do acúmulo de lactato sanguíneo. Isso também, normalmente, ele é um pouco anterior ao MLSS, mas são todos limiares aí clássicos dentro da literatura da fisiologia do exercício e justamente ajudam a definir estas zonas de intensidade. Então, o MLS2, MLSS e o LT2 é a maior intensidade do exercício, onde a produção e a depuração do lactato encontram-se equilibrados, e finalmente o OBLA, intensidade de esforço, onde o lactato sanguíneo começa a acumular-se continuamente. No WKO4 e no WKO5, nós foram introduzidos, né, os high levels, que é basicamente essa mesma, como a gente não tem como mudar nem o eixo X, nem o eixo Y, só que aqui a gente coloca potência, na verdade aqui é a potência e as zonas também são baseadas nesse processo, conhecido como high levels. O que a gente fez foi dividir um pouco mais, né, o que foi feito foi dividir um pouco mais essas zonas, para que nós tenhamos alvos mais específicos, mas no final das contas, todas as zonas que são derivadas no WKO4, e principalmente no WKO5 com high levels, têm correspondências com as zonas 1, 2 e 3 dessa imagem. Lembrando, né, que
o FTP, ele está também aqui, de uma maneira mais didática, posicionado sobre o segundo limiar e qual que seria talvez uma observação importante em relação a isso, que tanto os limiares medidos, seja por via ventilatória, quanto lactato ou por potência, eles se movem em conjunto. Para a maioria das pessoas, se o FTP aumenta 5%, é bem provável que se você medir novamente o MLSSS, ele também vai aumentar 5%, ou o Wobler também vai aumentar 5%, ou vice-versa, se o MLSS aumentar 5%, o FTP tende a aumentar 5%. A diferença é que aqui eu preciso de laboratório, preciso de equipamentos caros, e aqui eu preciso basicamente de um medidor de potência, e eu posso repetir esses testes com maior frequência, o que ajuda a ter uma maior precisão no acompanhamento do atleta ou no seu próprio treino. Lembrando que quando a gente volta lá naquele gráfico da contribuição, para quem não conhece esse gráfico ele tem a linha vermelha, que é o modelo potência-duração, derivado da sua curva MMP, que é a potência máxima média, que aqui não está aparecendo. Nós temos uma curva azul, que é a contribuição anaeróbia, e uma curva verde, que é a contribuição aeróbia. Tá? E se eu somar, é bem simples, o que está no azul com o que está no verde, eu chego na vermelha. Então, para cada ponto da curva vermelha, eu consigo saber o que está contribuindo de energia aeróbia, lembrando que hoje o foco da apresentação é a energia aeróbia, e o que está contribuindo de energia anaeróbia. E aqui nesse caso eu queria ressaltar, destacar que o mais importante para nosso FTP é a energia aeróbia. Tanto que é bem, quem já leu os livros do Hunter Allen, do Andy Coogan, sobre treinamento com potência, e que ele sempre pede para fazer antes do teste de 20 minutos, é o intervalo de 5 minutos, que é justamente para degradar essa energia anaeróbia, para que quando você faça o teste de 20 minutos, você tenha, de uma maneira mais real, uma contribuição somente da energia ou do sistema energético aeróbio. E que aqui está representado com essa área, né, ele normalmente não participa tanto nos primeiros segundos de exercício e passa a ter uma contribuição mais efetiva a partir aí de 1,5 minuto, 2 minutos, onde a gente tem realmente um platô do sistema energético aeróbio. A gente ainda tem alguma contribuição do sistema anaeróbio, mas ela vai diminuindo cada vez mais. Vejam que quando chega aqui em torno de 1 hora, praticamente não contribui mais. A gente tem basicamente sistema energético aeróbio produzindo energia para, né, quem vai fazer uma prova aí de 5 horas, 2 horas, 1 hora, não pode esquecer desse gráfico, afinal de contas é um exercício, ciclismo, triatlo, corrida de rua, como a Andy Coogan sempre gosta de falar bem, é um exercício aeróbio, predominantemente aeróbio. Muitas vezes as pessoas gastam muito tempo aqui nessa parte anaeróbia e ele tem um predomínio aeróbio, como representado bem por esse gráfico. Já que estamos falando de FTP, é importante pensarmos fisiologicamente quais são os elementos do FTP que, né, contribuem para um FTP mais alto, mais baixo, e uma mudança desse FTP. Então, primeiro, VO2 máximo, mais uma vez, a quantidade máxima de oxigênio que o corpo consegue utilizar durante o intervalo, contribui, então, né, porque querendo ou não é quem leva o oxigênio para o metabolismo aeróbio. Também o MLSS, que é o máximo estado estável de lactato, definido como sendo a mais alta intensidade que pode ser mantida em exercício submáximo sem contínuo acúmulo de lactato no sangue. E, finalmente, a eficiência, que representa o link entre a produção, consumo, né, também a outra palavra para isso seria turnover de ATP. Se você pensar em termos de contração muscular, a moeda da contração muscular é o ATP. Quem faz tanto a contração quanto o relaxamento das fibras musculares é o ATP. Então, eventualmente, se um dia a gente conseguir medir esse turnover, seria o supra-sumo aí da fisiologia do exercício, para ver como que o treinamento altera isso, por exemplo. E a produção
de potência mecânica, ou seja, aquela potência externa que vai fazer você correr, que vai fazer você pedalar, realmente fazer o movimento. Então, esses três juntos precisam estar sempre em mente. Eu preciso tentar sempre elevar ao máximo meu VO2, sempre aumentar o máximo possível minha capacidade de metabolizar ou de depurar esse lactato que está sendo produzido, e também a eficiência entre a produção de ATP e o consumo e a produção de potência, que esse é o mais difícil, a gente não consegue avaliar isso com a produção de potência, com o medidor de potência, mas você consegue avaliar isso em um laboratório. Inclusive tem estudos que mostram várias intervenções tentando alterar a eficiência, que no corpo humano varia aí entre 20% e 25%, e quanto mais eficiente você for, menos calor você está produzindo, mais energia mecânica ou potência mecânica está sendo produzida para que você faça o movimento mais eficiente. E como, né, talvez esse seja o principal ponto da apresentação, né, o que eu quero sempre? Né? Eu quero sempre aumentar meu FTP. Para isso, para que o meu FTP aumente, eu preciso pensar o que será alterado, né, mais uma vez de uma maneira bem simplificada, para que eu consiga aumentar meu FTP. Como que a gente viu no gráfico anterior, o principal determinante do nosso FTP é um sistema energético aeróbio, não é anaeróbio. E o sistema energético aeróbio, quando ele é treinado e ele responde e ele melhora, ele leva o quê? A uma melhor oxidação de ácidos graxos, gorduras, uma maior densidade mitocondrial, uma maior densidade capilar, ou seja, eu entrego mais oxigênio, entrego mais glicose, eu consigo metabolizar mais esses ácidos graxos, consigo metabolizar mais glicose de maneira aeróbia e consigo, né, também metabolizar mais lactato se eu tiver mais mitocôndrias. Então, é um ciclo vicioso onde todos os mecanismos vão melhorando, claro que tudo dentro da sua possibilidade, da sua genética. Esses mecanismos sendo melhorados, eles vão aumentar seu FTP, permitir que você produza mais potência de acordo com a definição de FTP. E quais seriam, então, os melhores treinos para alterar o FTP? Primeiro, o desenvolvimento de alta frequência em L2, ou na zona 2. Isso com aquele modelo clássico. O que seria a zona 2? Relembrando, são os treinos de tempo e os treinos de sweet spot. 90%, 88%, 92% da FTP. Normalmente aí 3 a 5 vezes por semana. O tempo em zona, né? A abreviação em inglês é essa, eu não quis deixar para ficar mais fácil. Progressivo, então você tem que ir sempre aumentando o tempo que você consegue fazer de treino dessa zona 2, que é a zona considerada moderada. Então esse é o clássico treino, a clássica metodologia de treino usando treinos de sweet spot. Ou o treino de baixa frequência em L3. Aqui é o modelo do Stephen Seiler, que é famoso por ter estudado essa metodologia, que ele fala sobre o quê? Fala sobre poucos treinos aqui na zona 3 e muitos treinos aqui na zona 1. O famoso treinamento polarizado. Ok, estou vendo a pergunta aqui do Giovanni, só para não ter confusão. Ele perguntou, não faltou o fator tempo na definição de FTP e MFTP? Boa pergunta. Na verdade, o que acontece foi que hoje muita gente acredita que o FTP ele é por uma hora, né? A potência que você consegue manter por uma hora. Tem gente que acha que é por 20 minutos. Na verdade, não é. Hoje a gente sabe que, pelas definições mais precisas, esse estado quase estável sem fadigar, ele pode variar de 30 minutos a mais ou menos 70 minutos, que é justamente o tempo de quem? Do TTE. Então, o TTE ajuda a saber
por quanto tempo você consegue manter seu FTP, e ele pode variar aí entre 30 e 70 minutos. Então, é uma definição mais precisa do que aquela que antigamente o pessoal usava, né, de contrarrelógio de 40 minutos, de 40 quilômetros, que correspondia mais ou menos a 1 hora. E isso era para simplificar, principalmente quando não havia o modelo ainda de potência e duração, que veio depois, no WKO4, mas com a introdução do WKO4 e depois do 5, a gente conseguiu ter uma definição mais precisa, principalmente porque agora a gente consegue provar com o modelo que o FTP pode variar entre 30 e 70 minutos para a maioria das pessoas, e aí fica uma definição mais completa, vai depender do seu TTE. Ok, Giovanni? Então, falamos aqui dos treinos em zona 2, dos treinos polarizados, e, mais uma vez, existe essa discussão, qual seria melhor, depende de cada caso, depende do atleta, depende de outras variáveis, de acordo com a disponibilidade. Um outro modo de apresentar como treinar o seu FTP é dividir em 4 fases. Mais uma vez, é um modelo que o Tim Kusk apresenta, eu particularmente acho bem interessante e sigo com os meus atletas. E como que seria esse modelo? É um modelo de 4 fases, tá? Então tem fase 1, 2, 3 e 4, a gente vai falar um pouco de cada fase, alguns treinos para cada fase, e didaticamente eu vou mostrar como que isso acontece. Então, primeiro vamos falar das fases 1 e 2 para alterar o FTP. Então, quando a gente está começando lá, período de base, isso varia muito de atleta para atleta também, tá? Por exemplo, a fase 1 a gente colocou aqui 4 a 8 semanas, que seria tipo uma fundação aeróbia, com foco aonde? Em treinos extensivos, aeróbicos, tá? Esses treinos eu vou falar um pouco mais sobre ele, como eles são, para vocês entenderem. Então, por enquanto, foca só nas palavras. Dependendo, se você já for um atleta mais treinado, realmente 4 a 8 semanas costuma ser suficiente. A gente vai falar um pouco também quando mudar de uma fase para outra. Mas alguns atletas pode ser necessário, às vezes, até 12 semanas. Tá? E aí, mais uma vez, a gente tem que sempre monitorar, conhecer a história do atleta, para que com o tempo a gente consiga definir a hora de mudar o quê? Para a fase 2. Quando a gente sai da fundação aeróbica, que seriam os treinos muitos aí, mas na zona 1, tá? E a gente passa para a zona de construção ou desenvolvimento aeróbio, onde a gente passa de um foco mais extensivo para um foco mais intensivo. Aí umas 4 semanas também costuma ser suficiente para esse tipo de fase. Vou mostrar daqui a pouco também alguns treinos típicos dessa fase. E com isso você vai progredindo o atleta. Lembrando que na fase 2, a gente já pode entrar aí com os treinos de sweet spot, né? Ou os treinos de tempo, tá? A gente vai dar alguns exemplos, 3 a 5 vezes por semana e alternando com treinos, né, de quilômetros de base, né? Que são aqueles treinos longos, em baixa intensidade. Lembrando que muitos atletas erram nesse tipo de treino que eles fazem, por exemplo, vamos supor que seu L2, que estaria aqui dentro da zona 1, seja lá 150 a 190 watts. A maioria, se você mandar fazer, o atleta amador, a maioria, se você manda fazer esse tipo de treino, ele faz lá em 190 watts. Se você pega um atleta profissional, a maioria vai fazer 175 para baixo. Por quê? Porque o resultado é o mesmo se você fizer 150 ou 190, do ponto de vista de adaptação. Por outro lado, 190 é muito mais desgastante do que 150 ou 175. Então, essa é uma das talvez maiores dificuldades com os atletas amadores, é justamente eles entenderem isso, que eles precisam treinar na intensidade correta, quando prescrita, e que fazer mais força nem sempre necessariamente significa que ele vai ficar mais forte. Então, tem a hora de fazer força e tem a hora de não fazer força, mas de fazer menos força por muito tempo. Tá? Então, são pontos importantes aí com relação ao treinamento que a gente acaba às vezes esquecendo.
Já que a gente falou desses termos, extensão ou da curva PD ou treino intensivos da curva PD, o que significa lá no WKO 5? Significa que, então, eu tenho minha curva potência e duração, a curva vermelha, né, que está aqui, e tem aquele ponto de inflexão. Então, com a primeira fase, que são os treinos extensivos, meu grande objetivo não é aumentar a minha potência. Meu grande objetivo é levar a curva para a direita. Então, a gente começa, tem com treinos, vou mostrar aqui, fica mais fácil, de L2, aqui, que sabe aqui já estão os high levels, e depois progride para as zonas extensivas. Vou mostrar devagar para que vai até o sweet spot, como vocês podem ver aqui. Os intensivos, que seria a segunda fase, na fase 2, eles sim já entram treinos mais intensos de FTP, supra FTP, e até chegar na potência aeróbica máxima, que também vou mostrar um pouco. Então, lembrando, nas fases 1 e 2, quais são os tipos de treino que a gente vai utilizar? Treinos de L2 e progredindo para a fase 2, desculpa, na fase 1, treinos de L2, L3 e L4, e quando a gente chegar na fase 2, a gente já entra L4A, desculpa, na fase 1, e na fase 2, L4 e L5, aí dependendo da fase que você tiver. A segunda fase era a fase intensiva. Então, a fase intensiva, ela já usa, né, se você olha aqui no alvo do treinamento, está aqui no meio, ela já usa treinos principalmente aí treinos de FTP. São treinos com intervalos mais curtos, mas porém bem mais intensos. Porque qual que é o objetivo agora? É subir a curva potência-duração, ou seja, ganhar FTP. Então vejam que a união dessas duas fases, qual que é o grande objetivo delas? É aumentar tanto que a sua resistência à fadiga, obviamente que aqui também, além da resistência à fadiga, você vai ter ganhos de FTP, mas primeiro o foco é na resistência à fadiga, ou seja, jogar a curva para a direita, e depois que isso estiver bem treinado, a gente sobe a curva. Até porque quando a fase 1 é bem feita, a fase 2 responde melhor. Tá? Muitas vezes os atletas querem fazer o contrário, começar com a fase 2 e pular a fase 1. Quando faz a fase 1, né? Não quer nem fazer a fase 1. Então a fase 1 ela é importante, faz extensão para aumentar aí a sua capacidade de resistência à fadiga e depois aumentar essa força e vai dar um resultado melhor nesse caso. Apresentando isso que eu acabei de falar de uma outra maneira, o que seria então o extensivo com foco aonde? No TTE, extensão da curva direita. Então lembra aquele tempo para exaustão? Focar áreas da curva aeróbia, curva verde lá daquele gráfico, no TTE ou um pouco além. Então são treinos que vão usar aí cerca de 85 a 94% da curva PD. O que é isso que eu estou querendo dizer? Tem dentro da biblioteca do WKO tem um outro panorama, uma outra visão, que são alvos de treinos intervalados avançados. E aí dentro desses painéis de controle tem um gráfico que chama alvos de treinamento baseado na curva para o FTP. Querem treinar o FTP. E aí esses 85 a 94% que está aqui nesse texto são representados por essas duas curvas. Essas duas curvas verdes que estão ligeiramente abaixo da curva vermelha, que seria o 100%. Tá? Então, é o que está representado aqui, ó, FTP, o limite inferior, intensivo, lembra que é um intensivo, e o limite superior. Tempo em zona, já que a gente quer focar lá a extensão. Lembrando que a extensão ela tem uma parte que é treinos de resistência, mas a parte principal que eu estou falando agora com esse extensivo seria os treinos de tempo e sweet spot.
eles normalmente, esses tempos e sweet spots, eles vão representar 20 a 30% do volume semanal, lembrando que os outros 70 a 80% vão ser de L2, e o tempo em zona total do treino, então isso aqui é da volume da semana. Quando eu penso em um treino, esse tempo que eu vou gastar principalmente aí para o sweet spot, o ideal é que ele corresponda a 200, ele chegue a 200% do TTE. Então vamos supor que o seu TTE seja 30 minutos ou 40 minutos. O que é o objetivo com o tempo? Que eu consiga fazer, quando eu estiver bem treinado, eu vou ter falado aqui, né, progressivo, que eu consiga chegar a 80 minutos de TTE, de sweet spot, que seria o correspondente a 200% do meu TTE, que é de 40 minutos. Tá? Já o intenso, o intensivo, que é para ganho de potência, né, eu quero elevar a curva, agora eu vou focar em áreas da curva aeróbia que estão cerca de 15 a 20 minutos antes do TTE. E eu vou treinar em intensidades que variam aí de 95 a 105% do FTP. Então, se meu TTE está mais ou menos aqui, eu vou pegar cerca de 15 a 20 minutos antes, vai dar mais ou menos nessa região, depende de cada atleta, e nesta faixa, o que eu vou treinar? Vou fazer tiros, intervalos, no mínimo aí de 10 minutos cada intervalo, que vão de 95 a 105% da curva PD. Então vai depender da sua capacidade. Mais uma vez, ele é progressivo, tá? A duração dos intervalos começa bem conservador e vai aumentando com o tempo. Lembrando que, como são intervalos mais intensos agora, eles vão corresponder a 10 a 15% do volume semanal. Logicamente que isso é variável, depende da capacidade do atleta. E no treino, mais uma vez, se meu TTE é 40 minutos, quando eu estiver bem treinado lá na frente, eu devo almejar aí cerca de 150%, ou seja, 60 minutos de intervalos com essa intensidade para chegar no ponto onde eu já posso pensar em uma progressão para a terceira fase, que é essa que eu vou apresentar agora. Então, fizemos fase 1, fase 2, viram alguns exemplos de como arquiteturar seus treinos, tá? Seus intervalos, tanto de tempo quanto de sweet spot. E agora nós vamos passar, e também de FTP, que é a fase 2. Então agora a gente vai passar para a fase 3, que é o desenvolvimento de baixa frequência em L3. Essa fase, qual que é o grande objetivo dela? Elevar o seu VO2. Daqui a pouco eu vou mostrar uns outros gráficos para vocês entenderem como que isso é feito. Vai ter uma lógica no seu pensamento. Então, qual que é o grande objetivo dessa fase? Aumentar o VO2, normalmente 1 a 2 vezes por semana, de treinos de alta intensidade. Na média, a maioria dos atletas só consegue fazer 2. Iniciantes, muitas vezes, só consegue fazer um treino desse, que é bem desgastante. E aí acaba tendo que, com o tempo, ele vai aumentando a capacidade de fazer esses treinos para aumento do VO2. Também a gente faz um aumento progressivo da potência e depois tenta aumentar a duração desses intervalos. Aqui a gente tem lá no WKO5 os intervalos otimizados, e aí mostra bem aqui os intervalos que são justamente da fase 3, a gente tem a duração e temos os alvos de potência. Ainda vou dar mais exemplos desses treinos, aí vai ficar mais fácil entender como fazer os treinos da terceira fase. Fica mais didático do que falar aqui por essa tabela, mas é só para vocês entenderem. Mais uma vez, está lá no panorama de ciclismo básico, tá, do WKO5, que é o que carrega automaticamente quando você é ciclista. E aí dentro dos painéis de controle, você tem um gráfico que é justamente os treinos intervalados.
e otimizados de acordo com a sua curva potência-duração. Através dele você consegue otimizar os seus intervalos para ter o maior ganho possível nos seus treinos. Uma pergunta aqui do Giovanni. No caso do sweet spot, qual é o tempo total? O tempo total é o que eu falei. Se o seu TTE for de 40 minutos, por exemplo, você vai tentar um tempo total no treino de 80 minutos. Só que você não vai conseguir isso de cara, porque é muito difícil. Então começa lá com 4 intervalos de 15 minutos, ou 3 de 15, 2 de 20, e vai progredindo até tentar alcançar os 80 minutos dentro do treino. Quanto menos você conseguir dividir esses intervalos, melhor. Então, você pode fazer, por exemplo, 80 minutos. Se você tem um TTE de 40, você pode fazer 4 de 20, pode fazer 2 de 40, ou a combinação que for possível para você dentro da sua capacidade de treinamento. Ok? Passando então da fase 4, da fase 3, nós vamos para a fase 4, que é o quê? Então, eu treinei minha fundação, depois eu treinei zona 2, depois eu treinei zona 3, que era para aumentar meu VO2, e agora eu volto para meu FTP. Então, é esse fundamento que se baseia a zona 4, a fase 4. Então, mais uma vez, a gente volta. Opa, meu mouse tem vontade própria. A gente volta na fase anterior, mas que aqui a gente está chamando de fase 4. E essa fase 4, qual que é o grande objetivo? É trabalho de economia e velocidade sobre o FTP que você ganhou com os treinos anteriores e que agora vai ser refinado para as suas competições. Vou aumentar aqui para ver se não estou perdendo uma pergunta. O que seria então essa fase 4? São treinos de moto pacing, treinos em grupos que são de alto desempenho, ultra rápidos e até mesmo competições. O que a gente sempre fala, antes da sua competição alvo, inclua outras competições treino, que essas competições vão trazer para você a habilidade de pedalar, por exemplo, no seu FTP por longas durações, mas na velocidade muito maior que a velocidade que o pelotão te proporciona, que é muito diferente de um treino, muitas vezes sozinho ou em pequenos grupos. São treinamentos avançados, né? Sempre tomar muito cuidado, são treinamentos perigosos, porque o risco de acidente é grande, então é sempre importante fazer um motopace com quem tem experiência, né, na literatura aí como fazer, grupos experientes para evitar acidentes em alta velocidade e grupos de competição também experientes para não ter risco de acidente, ou pelo menos minimizar o risco o máximo possível. Hora da transição, quando mudar de uma fase para outra? Existem algumas métricas, inclusive outras métricas relacionadas com frequência cardíaca, mas que nem sempre funcionam bem para avaliar a evolução ao longo dessas fases. Mas se a gente puder realmente focar em 2 ou 3, as 3 principais seriam o seu VO2 máximo, como que ele está se alterando com esses treinos, o FTP modelado, como que ele está alterando, e a relação entre o MFTP e o VO2 máximo. Normalmente, a gente tem uma relação entre o percentual do MFTP, vou mostrar um gráfico que mostra isso, e isso pode ser acompanhado historicamente, tanto de anos anteriores quanto do ano atual, para que você, comparando com o que normalmente as pessoas conseguem alcançar, para que você tenha a melhor resposta possível e saber quando é hora de alterar. E, didaticamente, o que isso quer dizer? Vou usar o exemplo aqui da casa do condicionamento físico, seria essa casa.
pessoa começou a treinar, está na fase 1, né, no aeróbico extensivo, tem muitos espaços para ganhos. Tá? Quando começa a treinar, vai progredindo, isso com o treinamento. Então, o seu FTP cresce, né? Ao crescer, ele já passa aí talvez até para fase 2, né? O treinamento do intensivo aeróbico, lembrando que o objetivo dessa fase é o quê? É subir agora a curva, né? Antes a gente estava estendendo, aumentando a resistência à fadiga, agora eu quero subir. Só que qual é o problema que pode acontecer? Você encostar no teto da sua casa, tá? Lembrando que muitas vezes o grande problema é esse aqui, né? Que a pessoa, para ter esse pequeno ganho de FTP, ele não é fácil, depende de muito treinamento, mas ele pode acontecer. E o que acontece? A partir do momento que você encosta no seu teto, que é determinado pelo seu VO2 máximo, e que ele inclusive consegue ser derivado da potência no WKO, não adianta focar tanto mais energia em treinos de FTP, naquelas fases 1 e 2 que a gente discutiu anteriormente. Então agora eu preciso focar minhas energias onde? Na fase 3. Por que eu quero? Eu quero subir o meu telhado. Porque ao subir o meu telhado, eu consigo ter mais espaço para o crescimento do meu FTP, porque o meu FTP, o espaço para ele crescer, depende da altura do meu telhado. Lembrando que esse telhado, tanto que você consegue subir, é determinado geneticamente. E depois de um certo ponto não adianta. Então a gente acaba tendo que, às vezes, focar muitas vezes em realmente aproximar cada vez mais o FTP do telhado. Mas, se eu conseguir ter uma boa resposta, dependendo dos anos de treinamento que eu tenho, se o meu VO2 subir, eu consigo ter espaço para quê? Qual que seria depois da fase 4? Voltar, desculpa, da fase 3. Voltar na fase 4, ir para a fase 4. E qual que é o grande objetivo da fase 4? Mais uma vez, um pequeno ganho aí de FTP, se o VO2 responder. E, obviamente, também trabalhar sobre velocidade e economia do movimento, que são algumas características da fase 4. Esse gráfico que está no panorama do WKO5, também lá na visão básica, ele compara o VO2 máximo ao FTP modelado, como um percentual, né, que no caso a gente está dando o exemplo do ciclismo, tem para corrida também, e o que ele mostra basicamente são isso, 3 curvas, 3 linhas, FTP modelado, VO2 modelado e percentual do FTP modelado em relação ao VO2 máximo. A gente sabe que normalmente para a maioria dos atletas, o máximo que ele consegue chegar é 85%, a não ser que tenha algum problema nos dados desse atleta, que pode estar causando um modelamento errado do VO2, né? Por isso que é importante usar medidor de potência de qualidade, para que essa medida fique mais precisa. Analisar o histórico do atleta, de 1, 2, 3, 5, 10 anos, procurar nesse histórico quais foram os picos do percentual do MFTP em relação ao VO2 máximo e aí estabelecer metas, porque se você sabe que você sempre alcança 83%, quando você alcançar 83%, está na hora de passar da fase 2 para a fase 3, tentar aumentar o VO2 um pouco novamente, para ver se reduz, vamos supor, lá para 81% novamente, e abre espaço para mais um pequeno aumento do FTP, que seria a linha laranja. Então é bem poderosa essa ferramenta de comparação entre o MFTP e o VO2 modelado, para que você possa acompanhar aí essa evolução entre as fases. Então é um dos modos de você saber quando mudar de uma fase para outra. Vamos ver alguns exemplos aí de treinos por fase, né, que todos esses treinos foram propostos pelo Tim Kusick, tá? Então, mais uma vez, a gente tem as 4 fases, então a fundação aeróbia, ou trabalho extensivo, aeróbio, depois o intensivo, VO2 máximo, por último volta no FTP. Então, de novo, fase de fundação, quilômetros de base, tempo, L3, tempos longos, que muitas vezes os atletas não gostam de fazer, é uma característica
mais dos atletas profissionais. Depois a gente passa para a fase intensiva. A gente tem daqui a pouco eu vou explicar qual que é o significado desse tempo, o SST, que é o Sweet Spot, né? São os treinos lá entre 88 e 92, treinos de FTP, baseado naquela evolução do MFTP sobre o VO2 modelado. A gente vai passar para a fase 3, então, novamente, aí a gente vai fazer muito trabalho em kilojoules nessa relação entre o FTP e o FRC, né, que é a capacidade residual de reserva funcional, e usando aqueles intervalos derivados lá do high levels do max aeróbico, que a gente vai ver daqui a pouco. Por último, volta mais uma vez naquele trabalho de velocidade, motopace, competições, para dar realidade a esse FTP que você acabou de adquirir. Então, aqui tem 2 treinos, um deles, né, ele chama The Grind, traduzir como moedor ou a moagem, seria uma outra tradução aí que caberia também. Faz o aquecimento, tranquilo, 15 minutos, mais uma vez aqueles 30 minutos em L2, lembrando de manter mais baixa a potência, não é hora de fazer força. E depois uma série principal aí, 45 minutos de tempo. Aí o Tim Kusk gosta até de dividir em 3 sessões de 15, onde a principal variante é cadência. Começa com a cadência mais baixa, depois vai aumentando e termina com a cadência bem alta, e é o ideal, na visão dele, aí para terminar tanto competições quanto treinos. Tentam, não é para terminar um treino arrastando, mas terminar um treino com força. Sempre falo que é um dos segredos aí de quem vence. Economiza no início e termina forte. Tempo longo, o que seria um tempo longo? Início similar ao treino anterior. Agora, o que a gente vai tentar? A gente vai tentar o máximo de tempo possível estável, 85% do FTP, e alongar cada vez mais até 200% do TTE. Então, mais uma vez, seu TTE é 40 minutos. Tem que tentar ficar 80 minutos a 85% do FTP, ou quanto mais você conseguir, melhor. Poucos atletas, principalmente atletas amadores de categoria, né, que não profissionais, gostam de fazer esse tipo de intervalo, mas eles dão resultados excelentes, principalmente aí para resistência à fadiga, que é muito importante, principalmente em provas longas, onde esse tipo de característica é muito importante, do ciclista, do corredor ou de triatletas, né? Provas Ironmans, meio Ironmans, maratonas, meia maratonas, eu mesmos, né? Gran Fondos, Netap, por aí vai. Passou para a fase 2, né? Vamos falar dos intensivos aeróbicos. Então, T é de tough as nail, que é duro igual prego. Então, o que seria esse duro igual prego tempo? A gente vai simular uma fuga. Na apresentação original, o Tim Kusk até dá um exemplo do circuito de 1 hora que ele tinha perto da casa dele, quando ele treinava para competir. E o objetivo do treino é simular uma fuga, mantendo aí uma média de 85%. Pode variar, né? Se tiver acelerações, curvas, rolling hills, né? Pequenas montanhas. Mas a média é tentar manter 85% e realmente simular. Você imagina, ele ficava lá às vezes tentando. Tem um outro circuito que ele fazia que era até 3 horas. Então são treinos realmente duros, como se fosse uma competição solo, porque isso vai dar um efeito, essa combinação aí de variações da potência, mas praticamente no máximo 85% por uma longa duração, vai dar um efeito bem interessante sobre a sua capacidade de metabolizar lactato, a sua capacidade de entregar oxigênio, glicose para os músculos e, consequentemente, ganho de FTP, que é o que você quer. Uma outra possibilidade são os treinos de TTE e FTP. Então, o que você faz? Você divide 110 a 150% do seu TTE, lembrando que qual que vai ser o objetivo de intensidade? 94 a 105% do FTP em 2 ou mais intervalos. Mais uma vez, então, seu TTE é 40 minutos, 150% seria 60. 60 minutos você pode fazer 2 intervalos,
a 30 minutos a 94% do FTP, intervalos duros, ou 3 intervalos de 20 minutos. Mas lembrando que isso aqui é o alvo, né? Então você pode começar com menos, 110%, e ir progredindo, porque você vai relacionar o TTE com o FTP para conseguir chegar ao máximo possível do objetivo que você quer aí dentro dos intervalos e da sua capacidade de metabolizar lactato, de entregar oxigênio, mais uma vez, para que você ganhe FTP. Lembrando que aqui é a fase intensiva. A fase 3, que é a fase de ganho de VO2, tem dois modelos mais clássicos aí que são usados. Tem aqueles 3 a 7 intervalos, inclusive tem os intervalos otimizados lá no WKO que fala a duração. Você começa provavelmente com 3 intervalos e tenta ir aumentando o número de intervalos, e normalmente com recuperação de 1 para 1. A duração vai depender da sua curva potência-duração. Então, se você consegue 4 minutos, você vai fazer 4 minutos na potência que está recomendada lá, com 4 minutos de recuperação. Começa com 3 intervalos e vai aumentando aí de acordo com a sua capacidade, até tentar chegar em 7 e depois também estender ou aumentar a potência. E depende muito da sua capacidade genética. Ou a outra opção são os treinos de Tabata, que são 30 segundos basicamente no seu máximo, 15 segundos recuperação. Repete isso 8 vezes, faz 6 séries, cada série mais ou menos com 6 minutos. Lembrando que você basicamente pode ir no seu máximo com essas séries de 30 segundos, que o próprio organismo regula a intensidade para você conseguir os 6 minutos na intensidade adequada, que é o que a gente quer. Então, um outro exemplo aí seria como se fosse um HIIT, né, de treino. Qual que é melhor? Basicamente, o que a literatura mostra é que os dois dão resultados muito similares, que talvez com um pouco mais de benefícios cardiovasculares, esses aqui um pouco mais de neuromusculares, mas no final das contas, em termos de desempenho, a diferença é mínima entre os dois. Finalmente, vamos falar um pouco de estamina, vigor, é a medida da resistência à fadiga durante o exercício com durações prolongadas e intensidade moderada, sub-FTP. A unidade medida é o percentual do máximo, 0 a 100%, e a maioria dos indivíduos está ali na faixa de 79% a 80%. Então, basicamente, graficamente, olhando pela curva potência-duração, se chegasse aqui nesse ponto de inflexão e ele continuasse reto, ele teria um valor de 100%, a maioria não tem. Então, ele está medindo justamente esse decaimento, que é independente da duração, porque tem atletas que têm provas muito longas, vão ter uma duração aqui muito longa, outros mais curtos, mas o sistema médio é justamente essa queda em percentual. Então, o que eu quero é, com os treinos de destamina, reduzir a queda da potência em durações maiores e aumentar a habilidade de permanecer da curva PD por durações maiores. É o que eu quero. Então, basicamente, também pegar isso aqui e puxar para cá o máximo possível para aumentar o quê? Qual que é o principal objetivo desse ganho de estamina? Resistência à fadiga, mais uma vez, igual a fase 1 lá do treino de FTP. Essa resistência à fadiga, essa estamina mais alta, ela é muito importante para atletas de Ironmans, ultra distância, né, ultra corredores, provas realmente muito longas, costumam ter atletas com estamina bem elevado. Tem um custo alto para conseguir esses resultados, mas pode ser interessante dependendo do atleta. Quando você aumenta a estamina, você tem uma alta correlação com como aumentar a estamina, alta correlação com o FTP. Então, se você fizer aquelas fases do FTP bem feitas, com os protocolos de treinamento tradicionais, mostrei algumas opções para vocês agora, né? Se você focar principalmente aí nos ganhos extensivos, fase 1, e você automaticamente tem ganho de estamina. E aí, mais uma vez, um Ironman, por exemplo, que vai muito para esse lado, você vai ter um bom ganho de estamina. Pode usar treinos como TAN ou tempo longo? Pode, também ajudam nesse tipo de situação. Lembrando que o grande segredo é volume. Treinos longos e estáveis.
treinos, né, que o pessoal fala aí, treinos para queima de gordura. Então, esses treinos são os mais eficazes para estamina. Bom, estamos aí já batendo 1 hora. Todas as perguntas que o Giovanni fez até o momento eu já respondi. Se alguém tiver mais alguma pergunta, essa é a hora de fazer. Lembrando que se alguém estiver digitando alguma pergunta, com esse webinar eu completo. Com esse webinar eu completo a série, né, de webinars básicos aí em português, começando com os primeiros passos do WKO5, depois personalizando seu treinamento com WKO, desenvolvendo seu PMAX e FRC com WKO, desculpa o erro de digitação, e desenvolvendo seu FTP, que é o de hoje, TTE e Estamina com WKO. Todos esses webinars estão no canal da TrainingPeaks e no meu canal pessoal da FCA Esportes. Se você perdeu os primeiros e quiser assistir. Bom, não surgiu mais nenhuma pergunta. Eu agradeço a atenção de todos. Espero ter contribuído aí bastante com conhecimento para todos, né, que as competições fiquem mais acirradas e que todos evoluam seus treinamentos. Se houver novos webinars, serão anunciados lá nos grupos e fiquem atentos aí aos canais de comunicação, Instagram, Facebook, grupo do Facebook, para que não percam essas oportunidades. Agradeço a todos e boa noite.